mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido teu servo morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer, mulher? Dize-me, o que é que tu tens em casa? Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta da sua casa sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: traga-me mais aqui, mais uma vasilha. Mas eles respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus, e ele disse: vai, vende o azeite e paga toda a tua dívida, e tu e teus filhos viverão do resto. Espírito Santo da verdade, em nome de Jesus de Nazaré, aqui está a tua palavra, Senhor. A tua palavra não cai por terra, não se perde nas nuvens. Assim como desce a neve, assim como desce a chuva para regar a terra, assim desce a tua palavra do teu trono para cumprir o propósito na qual ela foi designada, Pai. E hoje tem propósitos aqui, Senhor, que a tua palavra, ela vai de encontro, Senhor, para dividir a alma, a médula, para, Senhor, discernir o pensamento, o coração do homem, e venha dar, Pai, a vitória, a revelação divina que nós buscamos. É a tua palavra, Senhor. Confirma, testifica, Pai. Joga por terra o leão, o valente, o gigante, o cansaço, o desânimo, a opressão, a tristeza, a angústia, a depressão. Aleluia. Joga por terra os pensamentos de distração. Joga por terra a carne. Joga por terra a seta, os dardos, os laços. Joga por terra pelo poder da tua palavra, Pai. Traz a cura, traz a restauração, a restituição. Confirma a bênção e a vitória. Testifica, Espírito Santo. E nós te daremos toda a honra, toda a glória devida. Em nome de Jesus. Fala glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Senhor. Aplauda Jesus. Pode se sentar. Aleluia. Aleluia. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Quando nós olhamos para esta campanha, ela já começa dizendo: aquele que habita, aquele que mora, aquele que dá presença, aquele que está presente. Ou seja, traduzindo para você, aquele que está na casa de Deus, aquele que está na igreja, aquele que está na presença, aquele que mora na presença de Deus, pode descansar em Deus. Só arruma para mim, filha. Aleluia. E não é diferente desse texto na qual vai dizer que certa mulher, ela estava o quê? Viúva. Uma das mulheres dos discípulos de Eliseu, chamado Onri, um profeta, um homem dedicado a Deus, à casa de Deus, um homem que buscava o Senhor. Este homem veio a falecer e passa-se algum tempo. Essa mulher agora se encontra com uma dívida dentro da casa dela,
esta palavra, ele está fora da palavra das Escrituras. Ele tem que ser o sacerdote e o provedor dentro do lar. Glória a Deus. E não era diferente. Este homem era um sacerdote. Ele tinha a palavra. Ele conduzia o lar. Ele conduzia os filhos na presença de Deus. Mas por uma certa circunstância, Onri vem agora a falecer. As mulheres daquela época não trabalhavam. Hoje as mulheres trabalham. Fala glória a Deus. Glória a Deus. E agora essa mulher, ela se vê num dilema. E qual era o dilema? A dívida dentro de casa. E naquela época, quando você não pagava os seus impostos, os teus filhos eram levados escravos pelos teus senhores para trabalhar na lavoura, para pagar os impostos, para pagar as dívidas. E o tempo passou e as coisas dentro daquele lar foram se apertando. Não tem mais o sacerdote, não tem mais o provedor. Ficou pesado para esta mãe, ficou pesado para esta mulher sustentar a casa, os filhos. E mulher naquela época não trabalhava. Então entra na história dela, entra no coração dela e começa a sentir o desespero de ver as coisas acabar, de não ter alimento, a dívida batendo na porta. Talvez você hoje é esta mulher. Talvez você hoje, entrando na história desta mulher, você já passou por isso. O desespero bateu, a dívida está batendo na porta. E aí? Está sem provisão dentro do lar? Está sem o provedor dentro do lar? Está sem o trabalho? Está desempregada? E aí? É mãe solo? Quando você entra na história desta mulher, isso há mais de 3.000 anos, você começa a ver o desespero batendo. Podemos ver na nossa atualidade, mesmo a mulher trabalhando, mesmo o homem trabalhando, às vezes as coisas estão tão difíceis que começa a dar um certo desespero. Como eu vou pagar o cartão? Como eu vou pagar o aluguel? Como eu vou pagar as coisas? Porque dívida, ela não quer saber do teu problema, do teu estado psicológico, do teu estado emocional. A dívida não quer saber, ela está todo mês na tua porta. Tem água para pagar, a luz para pagar, a Sabesp não quer. Ela trabalha na Sabesp. A Sabesp não quer saber. Não pagou? A Enel não quer saber. Se você tem filho, se você está doente, deu prazo, Enel já corta lá no computador. Cartão não quer saber. Não vem nenhum representante do banco para ver se você está doente, para ver essa situação, se você está angustiada, está depressiva. Não. Eles querem que a fatura seja paga. Imagina então a situação desta mulher. Só que o problema maior é que os credores te davam prazo, e se você não quitasse a dívida, eles iam pegar teus filhos e levar escravos até que a dívida fosse paga. E esta situação, meus irmãos, de os credores pegarem os filhos, é de muitos e muitos anos. Era uma cultura. Roma, na época de Paulo, havia os teus senhores também que pegavam os filhos e levavam como escravo. A história vai dizer que esta cultura de levar teus filhos como escravo se durou há muitos e muitos séculos, milênios. Chegou também no Brasil. Na época da escravidão, se tinha uma dívida, teu filho também era levado como escravo para pagar a dívida do teu senhor. Há 300 anos atrás.
Não estamos muito longe. 300 anos atrás, irmão, o desespero de seu filho ser levado escravo. Porque escravo, tanto físico, ele invade emocional, ele invade a tua história. Vemos Daniel com 15 anos sendo levado escravo. Ele, Ananias, Azarias, vemos ele sendo levado escravo. Príncipes, adoradores, e estavam indo na maior humilhação. Jeremias vai dizer que eles estavam indo com os grilhões nos braços, nos pés, atravessando o deserto de 5 meses, e com as nádegas de fora. Olha o que uma dívida faz: te deixa na mais plena humilhação. Hoje, nos nossos século 21, você vale pelo que você tem. Você vale pelo que você é. É a sociedade de hoje. Você vale pelo que você tem. E você se sente na maior humilhação. Há lugares que você vai adentrar, e se você não estiver bem vestido, não vão querer sentar do teu lado. Vão já te olhar atravessado, porque você não tem o que pode beneficiar: títulos, honra e dinheiro. Não era diferente nesta época. Nesta época as viúvas eram vistas como um peso, como um fardo. Muitas delas, se não se casassem logo, muitas delas eram obrigadas a abandonar a tua cidade e perambular pelo deserto. A situação desta mulher. Olha o desespero. Vai perder os filhos, vai perder a casa. Muitas delas eram levadas, muitas viúvas dessa época eram levadas como prostituta para um prostíbulo, deixada lá para prostituir, até que a dívida fosse paga. Quando nós olhamos para a história, e o contexto da história era cruel, meus irmãos. Quando você olha para dentro da história, você vê desespero. Você vê uma pessoa que agora vai dizer: o que eu vou fazer da minha vida? O maior desespero para as mulheres de Israel era quando o marido falecia, ou seja, na guerra ou no campo, ou de alguma doença. Porque se o marido falecesse, não haveria futuro para os filhos. Eles eram os provedores. Fala, sacerdote e provedores. Sacerdote e provedores. Fala, sacerdote e provedores. Sacerdote e provedores. Mas esse homem, Onri, ele era o quê? Um dos discípulos de Eliseu. Ele aprendeu com o profeta. Ele tinha fé do profeta. Ele estudou na escola do profeta. E não era qualquer profeta, era o profeta Eliseu. Aleluia. Ele ensinou bem a casa a crer em Deus. Ele viu as maravilhas de Deus. E com certeza sua esposa e seus filhos também observavam as maravilhas de Deus. Aleluia, Jesus. Agora que a fome, agora que a dívida está batendo na porta desta mulher, esta mulher vai até Eliseu. E ela vai com desespero no coração, ela vai clamar. E olha as palavras dela: o teu servo era teu discípulo. Discípulo quer dizer aprendiz. Aprendeu bem, porque ela foi na pessoa certa. Esta mulher aprendeu bem, porque ela não foi expor a vida dela no WhatsApp, ela não foi expor a vida
Ela foi no profeta. Glória a Deus. Vai para o profeta, minhas irmãs. Vai para o altar. Hoje as mulheradas de hoje têm que aprender a ir para o profeta dos profetas, que é Jesus. Aleluia. Vai para o joelho. Vai no lugar certo. Está com problema dentro de casa? Vai para o lugar certo. Vai para o joelho. Glória a Deus. Vai para a cruz. Vai para Jesus. Oh, Deus é fiel. Ela foi no lugar certo. Imagina, o tempo passou e os vizinhos olhando. Ah lá, estamos contando no dedo os dias que os filhos vão ser levados escravos. Estamos contando no dedo os dias que ela vai perder a casa. Coitada. Ai, coitadinha lá, o marido morreu, era discípulo do profeta. Ah lá, o profeta, não veio nenhum lado do profeta lá visitar. Ah lá, tadinha, tadinha. O pastor não veio em casa, Tati. Fiquei doente, o pastor não veio me visitar, tadinha. O profeta não foi na casa dela, mas ela sabia o endereço do profeta. Nos dias atuais é diferente, né? Nos dias atuais está com problema dentro de casa. Pastor, ninguém da igreja veio ver meu problema. Eita Deus, hein? Tem muito crente que precisa amadurecer. Verdade, Deus. Não é pastor, não é obreiro, não é nada da igreja que vai resolver teu problema. Teu problema é Jesus. Igreja é lugar para você vir adorar, cultuar o teu Deus. Aleluia. Hoje os cristãos de hoje precisam desta maturidade. Maturidade de fé. Pastor, não manda uma mensagem para mim. Você acha que o pastor é igual a você que tem o tempo livre para ficar nas redes sociais 24 horas? Nem o pastor tem não, irmãos. Se você vê pastor gastando tempo no WhatsApp, é porque é um carnal, é carne pura, porque ele perde tempo. Agora que é profeta, nem olha para celular. Aleluia, Jesus. Porque ele sabe como é o mundo espiritual. É joelho no chão, é batalhas travadas. Tem que se revestir a todo dia. Ela foi no profeta. Olha o que ela diz: o teu servo. Então honre. Era servo, era um discípulo, um obreiro obediente. Teu servo, ele aprendeu com você. Este era cheio de fé. Este aqui ensinou. Qualquer problema vai buscar. Qualquer problema corre, vai buscar. Qualquer problema, boca fechada, vai buscar. E ela fecha a porta. Imagina as vizinhas fofoqueiras, linguarudas. Onde será que ela vai? Ah, deve estar indo pedir alguma coisa. Fecha a porta. Vai vir pedir de novo, ó. Talvez essas vizinhas fizeram isso. Talvez os teus vizinhos, os teus parentes, a tua parentela, quando vê que você está saindo, ai, fecha a porta. Finge que você não está. Fulano só pede e não paga. Não paga porque não tem condições de te pagar. Então, de vez você emprestar, dá logo. Você está vendo a necessidade. Dá, porque retorna como bênção sobre a tua vida. Olha que ela diz: o teu servo, meu marido morreu. Ele era teu discípulo, teu servo, teu aprendiz. É chegado agora. Ela está falando que é iminente. Ela está falando qualquer hora vão bater na minha porta, vão levar meus filhos. É desespero. Qualquer hora vai cortar a água. Você já fica assim, né? Meu Deus do céu, precisa arrumar esse... Ai, meu Deus, segura lá a Sabesp. Segura a pastora Joyce, não deixa ela vir cortar água, não. Aleluia a Deus. Agora é assim, né? Segura a pastora Joyce lá, para ela não vir cortar a água do povo. Segura essa Sabesp aí.
Quantas vezes você já fez isso? Para mim correr atrás e pagar essa conta. Ela está dizendo: é chegado o credor para levar os meus filhos. Desespero, medo. O problema é agora, não é mais para amanhã, não tem mais tempo. O tempo já esgotou. A providência, a resposta tem que ser agora. É o que ela estava dizendo para Eliseu. Vão levar meus filhos para serem escravos. Ela nunca mais ia ver esses filhos. Fala: filho não é para pagar a dívida de ninguém. Filho não é para pagar a dívida de ninguém. Presta atenção nessa palavra, minhas irmãs, meus irmãos. Fala: filho, não é para pagar, dívida de pais e de mães. Agora vamos trocar. Fala: filhos, não é para pagar as dívidas dos meus erros, as dívidas dos meus pecados. Meus filhos não têm culpa dos meus erros. Meus filhos não têm culpa dos erros dos pais. Filho não é para pagar os erros dos pais. Está quebrada essa sentença aqui hoje sobre a tua vida, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. É o que ela estava querendo dizer. Eliseu pergunta para ela: o que hei de te fazer? O que queres que eu te faça? Dize-me, o que é que você tem na sua casa? Eita Deus, que é profético. O que é que você tem na sua casa? Ela respondeu: olha só a humildade de quem entende quando está na presença de Jesus e na presença do profeta. Tua serva. Marido era servo, os filhos eram servos, ela era serva. Sabe o que ela está dizendo? Eu e a minha casa servimos ao Senhor Jesus. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A tua serva não tem nada dentro de casa, a não ser um pouquinho de... Não tem nada, mas é tua serva, mas é serva do Altíssimo, mas é aprendiz da palavra, é serva. Aleluia. E ele então disse: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas não poucas. Naquela época, até hoje, mas na Arábia, é assim, meus irmãos. Se você casar, você casa com a família inteira. E você vai morar dentro da casa da sogra com a família inteira. Lá nas Arábias é assim, tá? Se aqui você reclama que a tua sogra te visita uma vez por ano, cada 6 meses, uma vez por mês, e você não estende um tapete vermelho para a tua sogra, se você não sabe conquistar coração de sogra, deixa eu te dizer, naquela época tinha que morar com a sogra e com toda a parentela. Difícil, e boca fechada. E tinha que fazer todo o serviço de casa. Sogra não ia igual hoje não, com a sogra sagrada. Quem tem sogra assim, estende o tapete, irmãos. Se você tem uma sogra que ela soma na tua vida, se você tem uma sogra que ora por você, se você tem uma sogra que deseja a bênção de Deus sobre a tua casa, estende o tapete para ela. Agora, se você não tem, faça você da tua casa um pedaço do céu. Eu não tive sogra. Quando eu conheci o pai da minha filha, a sogra morreu uma semana depois que eu havia conhecido. Mas todos diziam, a risada é cômico,
Mas todos sempre da família dizia, se ela tivesse te conhecido, ela ia amar essa criança. Irmão, eu não tive sogra para cuidar da minha filha não. Mas se a minha sogra falasse, eu fico com ela, eu cuido dela, eu ia estudar, eu ia ser provedor e ajudar meu marido, nós ia crescer. Fica aí, sogra, tô indo. Aleluia, Jesus. Tem pessoa que tem sogra assim, irmão. Eu amo meu neto, deixa que fica aqui comigo, pode ir trabalhar, eu fico. E não dá um pingo de valor. Ainda reclama da sogra. Tem sogra que é bênção, ela soma. É verdade, Deus. Tem sogra que são verdadeiras mães, te adota como filha. Verdade. E tem aquelas, vamos deixar para falar, por deixa eu falar. Tem aquelas que tu vai ter que clamar. Se tu não aprendeu a orar nessa vida, mas se tu pegar uma sogra dessa, tu vai aprender a orar rapidinho. São as narcisistas. Você vai aprender a orar, mas tu vai orar. Jesus me dá sabedoria para não matar. Jesus me dá, Senhor, força. Me contém para eu, Espírito Santo. E ainda tem que fechar a boquinha. Mas tem sogra. Sabe aquela sogra que não abre mão do filho? Disputa 24 horas. Não sabe o lugar dela. É meu filho. Você veio depois. Ela não entendeu que o cordão umbilical tem que ser cortado. E ela não quer cortar. Daí ela fica disputando com você. A minha comida é melhor. Eu lavo roupa melhor. Ainda se bobear, ela fala pro filho: olha pra fulana lá, a vizinha lá que chegou, ó, que bonita, ó. Olha pra ela. Já conheci sogra assim, que chamou a vizinha que tinha chegado de outro estado, fez o almoço na casa dela e chamou o filho. Vem almoçar aqui, vou te apresentar a vizinha, a filha da fulana que eu conheço há anos. Sem noção, né? Mas tem umas que você vai ter coragem, Jejum. Você aprende rapidinho a ser crente. Ser crente de oração de joelho. Você vai ter que carregar essa mala. E com amor, tá? E aprenda uma coisa. É até profético. No final, se a sogra te humilha, pisa em você, faz de tudo para acabar com o teu casamento. O filho da outra é melhor. Os teus filhos é que não prestam. É sempre assim. No final, quando ela estiver numa cama, se prepare, porque é você que vai cuidar dela. É sempre assim. E ela vai te amar no leito no leito. Porque pastor é uma Netflix, né? Já viu tudo quanto é casa e é uma verdade. Essa mulher, ela fala: ei, não tem nada dentro de casa, mas o que eu tenho é um pouquinho de azeite. Glória a Deus. Vai então para todos os teus vizinhos, pegue vasilhas, mas já explica, vazio. Porque ela ia se deparar com o vizinho fechando a porta na cara dela. Olha lá, já veio pedir de novo. Olha lá, fecha a porta, então, só aparece para pedir. Quando é parente, não é assim? Liga celular, não, liga telefone, não, desliga a campainha. Aí vai vir de novo pedir dinheiro. Fecha a porta. Esta mulher, imagine ela batendo nas portas. Pois não, já com aquela cara, aquele bico, né, de mau gosto. Porque a pessoa que sabe que você está na necessidade, é assim que ela vai te tratar. Primeira vez, ela pode até te ajudar, mas na segunda, na terceira, ela já vai virando o bico. De novo? Está agora na rua emprego? Está precisando de novo? Está pedindo de novo? É assim. E você vai levando aquilo,
humilhação, mas daí você olha para os filhos, daí você fala, é só um pouco para os meus filhos, porque você não pensa nem em você, você pensa nos filhos. Pede vazia, já explica lá, fulano, me empresta uma vasilha. Por que você acha que o escritor fez questão de deixar essa expressão? Pede vasilhas vazia. Porque naquela época até as vasilhas tinham valor. Não se emprestava vasilha. Vasilha era caro. Tinha que ficar em casa. Ninguém emprestava vasilha, cada um tinha que ter a sua. É como algo hoje, que você não pode emprestar uma lingerie sua. Não se empresta certas coisas. Uma roupa íntima sua. Vizinha, me empresta sua roupa íntima para mim ali passear. Vai falar, não. Vamos um pouquinho mais. Celular, você empresta seu celular? Vizinho, vem, empresta seu celular para mim. Você vai fazer uma ligação, você vai emprestar porque você é educado. Presta para mim, fica uma semana com o teu celular, não se empresta. Cada um tem que ter o seu. Tem certas coisas que cada um tem que ter o seu. Faz parte. Você empresta o teu marido para a vizinha? Não. Certas coisas que não se empresta. Presta seu marido. Existe, não tem lógica. Tem certas coisas que é pessoal. Não se empresta. Aleluia, Jesus. Assim eram as vasilhas daquela época. Eram mandadas fazer. Se fazia do barro, queimava o barro, queimava os tijolos, pisava em cima, fazia a vasilha e era caro. Agora, olha só, imagine, ela bater na porta, já vê uma vontade, a cara feia, e tem que explicar, me empresta a sua vasilha, só que é vazia. E as vasilhas da época tinham um porém, fala, qual? Era para armazenar num cômodo a farinha, o azeite, no outro cômodo era para armazenar a água. As pessoas quase não tinham vasilhas vazias. Mas ela era o quê? Viúva. Glória a Deus. Ela tinha, as vasilhas dela estavam todas vazias, não tinha mais suprimento. As do vizinho tinha. Não tinha Bolsa Família. Não tinha lá cadastro no CRAS para tentar ajudar. É fé, meus irmãos. É fé. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Você vai explicar, olha só a expressão. Vasilhas vazia. Aleluia. Nós não quer nada ter cheio, vazio. Porque se ela pedisse, a expressão fosse, me empresta uma vasilha cheia de semente, você acha que alguém ia dar? Para uma viúva que já estava mal vista, porque era viúva. Você acha que muitas vezes uma parentela só quer te emprestar o cartão de crédito para te socorrer? Se você está desempregado, você fica mal visto. Até dentro da parentela, a tua imagem é lá embaixo. Presta nada, até agora não arrumou emprego para sujar meu nome. Imagina aquela época. Explique que você não quer cheio, você quer vazio. Eles pegaram as vasilhas, os vizinhos, e deram para ela. E ela vai, porta em porta, me empresta. Mas mais vazio, tá? Daqui a pouco eu devolvo. Ela estava debaixo de uma palavra de fé, meus irmãos. Eu não sei porque ele está pedindo, porque ele mandou a minha última gota de azeite despejar, mas vou fazer conforme a palavra do profeta. Aleluia! Vou fazer conforme ele falou. Glória a Deus. Encheu o cômodo dela de vasilhas, catou seu pouquinho azeite e
e deu uns pingos. Fala, quando você obedece. Mesmo sem entender, vem o milagre. Mesmo sem entender, eu não sei porque eu vim para este culto hoje, eu não sei porque eu fui jejuar, fui por mão, eu só aceitei o convite, eu não sei, mas se me convidar, obedeça a palavra, porque o milagre está a caminho na tua vida, aleluia. Oh, glória a Deus. E olha só o milagre. Fala para o seu irmão, não tem como você querer milagre se você não obedece. É o princípio de Deus, é o princípio do céu. Eu não preciso entender, eu só tenho que obedecer. Eu não preciso entender como funciona o mundo espiritual, eu só tenho que obedecer a palavra profética. E ela pingava a gota de azeite e o milagre acontecia aos olhos dela. Aleluia, Jesus. Pingava e enchia. E qual era a outra parte da palavra? Assim que encher, separa. Assim que encher, separa. Foi enchendo, foi enchendo, foi transportando, foi enchendo. Aleluia, Jesus. A tal modo que ela falou para o filho: traz mais vasilha. Acabou, mãe. Quando o filho fala a palavra acabou, o azeite para. Eu sei que você já ouviu essa pregação de diversas formas, de diversas maneiras. Mas hoje o Espírito Santo manda você refletir em alguns detalhes. Por que fecha a porta? Porque o problema era interno, era dentro de casa. Porque o profeta fala: entra na sua casa, fecha a porta sobre você e teus filhos. Tem coisa que não é para sair da tua casa para ninguém. O milagre vai acontecer dentro da casa. Agora o profeta fala, agora a palavra vai dizer: porque quando a vasilha acaba o azeite. Sabe por quê? Porque a provisão tinha chegado. Deus dá o suficiente que você precisa. Deus entra com a provisão, o suficiente para cada dia na nossa vida. É porção diária. Aleluia. Ela vai até o profeta, ela conta o milagre. Agora o profeta vai falar o que para ela? Vai, vende, paga tuas dívidas e viva do que sobrou. Não era fácil vender azeite. Ela ia ter que depender de outra coisa, porque ela era mulher, ela não poderia sair nas vendas vendendo. Mas Deus levantou aquela mulher para negociar. Levantou aquela mulher com sabedoria para falar, para entrar nos lugares, para negociar, para pagar as dívidas dela. Ei, Deus fala que Ele quer te levantar, mulher. Ele quer colocar as palavras nos teus lábios. Ele vai te colocar em lugares, vai fazer você entrar em lugares e você vai saber falar. Aleluia, Jesus. Não basta só ter o azeite, tem que ter sabedoria. Não basta só ter o azeite transportando para pagar as dívidas, tem que ter sabedoria. Pensa você naquela mulher ou em alguma mulher que ela acaba de receber, vamos colocar aí 10 milhões nas mãos dela, mas ela não tem sabedoria, ela não tem visão de negócio, ela não tem inteligência. O que você acha que vai acontecer com esses 10 milhões que ela acabou de receber? Vai acabar assim, em pouco tempo. Sabe por quê?
Porque a sabedoria é tudo. A mulher virtuosa precisa buscar em Deus sabedoria. Aleluia, Deus. Verdade, Senhor. Sabe aquele marido que trabalha, mas a mulher estoura tudo? Falta sabedoria. Nunca vão prosperar. Falta sabedoria. A mulher que a Bíblia fala lá tem que ser virtuosa, inteligente, de visão nos negócios. Uma mulher que administra tem que ter visão futurista. Tem mulher que só pensa no hoje. Vamos viver o hoje ou agora. Amanhã quem sabe, ou amanhã vai estar passando fome. Visão, igreja. Olha o que ele fala para ela: vende esse aqui, mas como que eu vou negociar? Mulher daquela época não podia falar com homem, principalmente nas condições de viúva. Ela vai contratar alguém, pode até ter contratado alguém, mas mesmo assim era o nome dela que esse alguém ia levar. Sabedoria. O azeite que desceu na casa dela, que multiplicou dentro da casa dela, por causa da obediência dela, o próprio azeite trouxe o que? Sabedoria, visão, olhos abertos. Vende, paga as suas dívidas e viva com teus filhos com o restante. Aleluia, Jesus. Ou seja, tinha muito azeite, sobrou azeite. O Senhor fez dessa mulher, porque obedeceu a palavra profética, fez dela, irmãos, uma mulher abençoada, uma mulher de sabedoria, uma mulher que agora se levantar e dirigir os negócios por longos e longos. Esta mulher teve o futuro dos filhos delas garantido. Já viu aquela mulher que não tem sabedoria? Vai acabar com o futuro dos filhos, principalmente há décadas atrás. Quantos filhos foram prejudicados por falta do conhecimento dos pais? Não só trabalhe, não estude. Quantos filhos não tiveram formação? Chegou a uma certa idade e não conseguiu mais emprego. Quantas mães que não incentivavam teus filhos a estudar? E na geração de hoje, quantas mães que ainda estão? Quantos futuros arruinados por falta de sabedoria? Por falta de sabedoria. A Bíblia vai dizer que Deus visita os pecados dos pais nos filhos, da primeira e até a terceira geração. Primeira, segunda, terceira. E vai também, dependendo do grau, até a quarta geração. Desconta nos filhos. Está lá em Êxodo capítulo 20. Mas o Senhor vai dizer também no próximo versículo: aquele que me ama. Mas para aqueles que me amam, eu trato com misericórdia até 1000 gerações. Aleluia! Glória, glória a Deus. A tua geração é garantida, é abençoada, porque você ama o Senhor. A bênção é sobre a tua casa, a bênção é sobre a tua vida, a bênção de Deus está sobre você. Tem sim provisão de Deus na tua vida. Deus nunca vai deixar você na mão. Deus sempre vai te dar uma porta de escape, porque Ele é Deus, você é dele, você pertence a Ele, confia nele, porque o olho vai chover. Aleluia! Se coloca de pé. Fala assim comigo: os credores representam Satanás. E na minha casa, eles não têm poder de tocar nos meus filhos, porque eu sou serva do Deus Altíssimo. Aleluia! Glória a Deus. Você pode dizer: na minha casa não, Satanás. Na vida dos meus filhos,
vão ser escravos teus, não, porque o sangue está sobre eles. Glória a Deus. Tem unção na minha casa. Que você tem aí na tua casa, mulher? O Senhor te pergunta. O que é que você tem na tua casa? Tem um pouquinho de oração? Tem um pouquinho de azeite? Azeite simboliza a oração. Tem um pouquinho aí de oração, é suficiente para o céu se abrir sobre a tua vida. O que é que tu tem aí na tua casa, mulher? Tem um pouquinho de louvor? O louvor é suficiente para o Espírito Santo. Ele é